Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Visão de Negócios. Hoje é o nosso terceiro episódio e estamos recebendo aqui a Gabriela Alves, que é... Eu não tinha combinado com ela? Eu tinha combinado. Como é que é? Gestora de projetos e especialista em Notion. Especialista em Notion. E da minha parte, ela tem uma hamburgueria. Também. Seja muito bem-vinda e conta um pouquinho para nós aí o que é uma gestora de projetos e especialista em Notion. Então, vamos lá. Bom, atualmente eu tenho, né, a especialização, eu trabalho com gestão de projetos na parte de tecnologia. E ser especialista em Notion, na verdade, eu tenho domínio sobre uma ferramenta e aí eu consigo criar sistemas no code, né? Ou seja, não envolve desenvolvimento de software, por ironia, para empresas. Então, por exemplo, tem um empreendedor lá digital, ele tem uma agência de marketing, quer organizar ali toda a papelada que ele tem em algum lugar. Eu consigo criar esse ecossistema dentro dessa ferramenta e entregar essa solução para ele, para ele poder executar ali junto com a equipe, acompanhar os indicadores e assim por diante. Então, a gente que trabalha com isso, né, a gente se intitula especialista justamente porque a gente consegue criar essas soluções, olhar para o processo do empreendedor e, né, trazer ali um sistema pronto para ele fazer a utilização. Então, hoje é o que eu faço, né, atuo em formato de consultoria. Então, pegar ali toda a bagunça dele e organizar, basicamente. Tá. E conta para nós como foi a tua trajetória até chegar nesse ponto. Como é que tu iniciou, o que tu, né, desde o começo e o que te virou a chave, digamos assim. Tá, vamos lá. Eu venho do meio corporativo, tá? Então, eu trabalhei a vida inteira em empresa, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos, na verdade, fazendo uns biquinhos lá na minha tia, lá na livraria dela. E aí, já até descobrindo o que eu não queria fazer, porque eu já dei aula pra criança em creche, eu já fiz um monte de coisa, gente. Vocês não têm noção. Mas, quando eu decidi fazer administração de empresas, eu comecei a procurar, né, vagas nessa área, enfim. E meu primeiro emprego foi como auxiliar administrativo. Eu entrei na empresa, fazia de tudo um pouco. Eu acho que isso pra mim, me ajudou muito a ser aquela pessoa, não digo multitarefas de fazer tudo ao mesmo tempo, mas de ter a capacidade de aprender várias coisas e conseguir executar, sabe? E aí eu vim, né, sempre naquela parte mais administrativa, trabalhava um pouco com financeiro também, daí depois fui para uma empresa um pouco maior, trabalhei com estágio em qualidade, então eu tinha que trabalhar muito com a questão de instrução de trabalho, analisar peças, ver se estava tudo certinho. Depois disso eu fui para trabalhei, né, uma das últimas empresas que eu trabalhei foi uma multinacional, então eu fiquei 5 anos e meio lá dentro, e todas as empresas que eu passei, eu sempre acabava tendo esse envolvimento com o processo das coisas. Muito porque eu sempre fui uma pessoa que, para eu fazer algo, eu preciso entender como que aquilo funciona. Perfeito. Eu não consigo, sabe? Eu preciso dizer, mas ó, essa ordem vai chegar para ti, tu precisa faturar e se der um problema, tu precisa resolver. Tá, mas por que dá o problema? Exato. Aonde que ele passa, por quais lugares ele passa e que me fazem pensar que eu tenho um problema para poder resolver. Já te avisaram que pode dar problema. Exatamente. Né? Então, assim, se pode dar problema, como que eu resolvo? Por que dá o problema? Então, eu sempre fui muito questionadora nesse sentido, né? De entender como as coisas funcionam. Então, todos os lugares que eu passei, eu acabava ficando envolvida com o processo das coisas. E aí, né? A minha veia sempre veio dessa questão, foi despertando, tipo assim, processo, fluxo, por que funciona assim? Por que o resultado é esse? Onde que eu consigo melhorar, sabe? E aí fui trabalhando com isso durante toda a minha trajetória dentro das empresas. Daí, né, nos últimos anos, eu comecei a me interessar por projeto, que na verdade também é um conjunto, né, de processos ali que acontecem pra gente entregar, enfim, alguma coisa. Eu conduzi alguns projetos dentro dessa empresa e aí me despertou um interesse em trabalhar com projetos ágeis, que também na época, né, a gente estava na época de pandemia, então estava naquele auge, né, das coisas muito rápidas, as pessoas irem pro digital, para as coisas acontecerem com mais velocidade. E aí eu falei, eu quero migrar para essa área, eu quero trabalhar com projetos ágeis. E aí eu comecei a estudar, comecei a me especializar, comecei a praticar esses projetos dentro da própria empresa, dentro da área de negócio que eu trabalhava, para justamente pegar a bagagem. E aí, dali, eu fui para uma outra empresa aí trabalhar, de fato, com essa questão dos projetos. Só que nesse meio tempo eu conheci o Cauê, meu namorado, né? Que ele trabalhava já com marketing, tinha agência, né? Já estava no digital há bem mais tempo. E ele sempre falava para mim assim, Gabi, mas por que tu não começa daqui a pouco a vender o teu serviço para outras pessoas, começa a ajudar outras empresas, daqui a pouco essa parte de organização, porque tu é muito boa nisso. Porque ele me falava uma coisa e eu dizia assim,
Tá, mas olha só, mas nesse teu processo aí, sabe? Essa coisa investigativa. Tá, mas por quê? Tá, mas por que tu não tem os clientes cadastrados em tal lugar? Tá, mas por que tu não usa tal ferramenta? E aí, tipo, era muito... Como é que eu vou dizer? Não é que era fácil, mas eu tinha um raciocínio muito rápido sobre como ele poderia resolver aquele problema. E aí isso despertou nele, tipo, tá, mas por que tu não tá, daqui a pouco, né, ajudando outras pessoas? E eu pensei, por que não, né, também? Tipo, Porque não... se limitar só a uma empresa, Exato. se tu pode abrir o leque, né? Exatamente, se eu poderia ajudar outras pessoas. E aí eu comecei, tipo, tanto que o próprio Cauê foi meu primeiro cliente. Ele disse assim, tá, olha só, me ajuda a organizar a minha empresa. Assim, algumas coisas que eu tenho bagunçadas. E aí, na época, eu nem usava o Notion ainda, eu usava o Trello. Empresa de que ele tem? É uma agência de tráfego pago. Então, ele trabalha com anúncios, né? E aí, na época, ele atendia negócios locais. Então, tipo, a padaria do Joãozinho, a hamburgueria do fulaninho. E aí, ele tinha esses clientes, só que, tipo, tava tudo meio, né, badernado ali. E eu nem usava, nem conhecia o Notion na época. Vamos tentar organizar aqui no Trello. Fiz umas coluninhas. E eu falei assim, tá, o que tu tem hoje espalhado por aí? Ele, os meus leads, por exemplo, não tem um lugar, assim, que eu, né, coloco as pessoas ali pra chamar de novo, pra fazer um follow-up. Eu tenho uma planilha, mas eu nem alimento. Deu, tá, então vamos criar uma coluna. E a gente foi criando, sabe, tipo, algumas coisas que ele precisava organizar. E aí eu lembro que naquela época, assim, deu uma questão de um mês e pouco, o Cauê fechou mais 4 clientes daquela base que a gente colocou organizada dentro daquele Trello, uma coisa super simples, assim. Eu falei, cara, temos uma necessidade aí no mercado, um campo a explorar, sabe? E aí, nisso, veio alguns outros amigos dele, que na época também precisaram de uma ajuda, eu dei algumas ajudas nesse sentido, e nesse meio do caminho eu conheci o Notion, tipo, através de um anúncio, uma pessoa vendendo um modelo ali, um template financeiro pronto, eu disse, interessante a ferramenta. Nem me chamou atenção o financeiro, mas me chamou atenção a ferramenta. Uhum. Falei, cara, será que essa ferramenta é financeira? O que é? Aí eu baixei e comecei a tentar usar. Quebrei minha cabeça, eu falei, mas é muito difícil isso aqui, não tô sabendo usar. Aí fui lá, aí como sempre, a investigativa, né, não, deixa eu fazer um curso, deixa eu olhar no YouTube como é que isso aqui funciona. Tu fez alguma coisa forense lá na Harvard, pra ir atrás dessa... Não. Nunca fez nada Deixa eu pegar um gancho sobre essa questão que a Gabi tá falando de investigar sobre como as coisas funcionam. Isso eu acho que falta muito nas empresas. Principalmente digamos assim, do patrão, né, do chefe, enfim, do dono da empresa, até o cliente final, até a ponta. Porque muitas vezes passa por vários setores onde em algum momento se perde e não é entregue para o cliente o que é prometido. Aí tu contrata ela. Exato. Aí contrata a Gabi. Exatamente. Depois eu te digo isso porque aconteceu há um tempo atrás, vamos botar aí 2021, 2022, eu entrei num setor da Secretaria de Obras do Governo do Estado e lá dentro tinha um setor de... Como é que eu vou te dizer? Ele vai falar de política, eu vou fechar os olhos. Não é política. Não é política. Lá dentro da Secretaria de Obras do Estado tinha um setor que ele era um setor que funcionava como Como é que eu vou te dizer? Ele era mandavam para esse setor um e-mail, digamos assim, né? Não era um e-mail, era um MVP, eu acho que se chama, né? E aí esse MVP era enviado do outro destinatário. Aí o outro destinatário respondia, vinha para esse como é que é? Ele era um intermediário. Né? Aí vinha para esse intermediário, o intermediário mandava de volta pro inicial. E aí respondia, ia pro intermediário e ficava nesse looping. Infinito. Aí eu questionei a pessoa, era uma senhora mais de idade, né? Clássico. E eu questionei ela e eu disse, por quê? Ela disse assim, não, porque sempre foi assim. Sempre foi assim. Aí eu disse, não, mas deixa eu te falar, isso sempre foi assim lá em 1940, 1950. Hoje não é mais assim. Estagiária, né? Hoje não é mais assim. Aí quando ela entrou, ela tinha 18, hoje ela então, tem 87. Exato. Aí eu falei pra ela assim, cara, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos mandar a pessoa, o remetente, mandar direto pro destinatário e não mandar pra nós. Entendeu? Sim. Porque daí a gente não precisa fazer esse trabalho. Na verdade, Retrabalho, nosso trabalho nem né? precisa existir. Retrabalho, exatamente. Não, e aí eu disse pra ela, na verdade, a gente não precisava estar aqui. Sim. São duas pessoas, custo a mais, que não precisa estar aqui. Uhum. Entendeu? Exato. Eu tava botando meu trabalho em jogo. Sim. Mas, enfim, daí a questão... Tem coisas tão bizarras que a gente não acredita. Exato. Né? Deve achar no dia a dia. E aí... Coisas... Por que estão usando isso? Uhum. Por que estão indo por esse lado? Por que estão...
É importante. E aí eu falei pra ela, cara, olha só, as pessoas tinham que mandar e-mail pra ela, aí ela criava o MVP, mandava pro destinatário, aí o destinatário respondia, voltava pra ela, mandava pro fulano, voltava e tal. E aí tá, beleza, daí eu fui no nosso chefe, né, no responsável lá do setor, e eu disse pra ele, cara, tá errado. Sim. Até não tá errado, mas tá burro. Tá burro. Sabe? Aí eles, Tá não, concordo. ineficiente. Não, concordo contigo, vamos mudar, vamos fazer um negócio mais, né, online e tal, ok. Aí a gente mudou minimamente. E, por incrível que pareça, em 2022 nós paramos de usar o papel. Porque ela, além de fazer todo esse negócio, ela marcava no papel ali, o MVP tal, saiu pra lá, veio... Parar de usar o papel? Veio no e-mail e tal. E aí eu comecei, cara, tá bom, estamos evoluindo, né? Estamos trazendo a tecnologia pra dentro do estado. E aí, enfim, aí aconteceu uma coisa tão bizarra quanto o que já vinha acontecendo, que eu criei em algum momento, né, durante essa mudança, eu criei um MVP errado. Eu escrevi errado. E mandei pro destinatário errado. De propósito? Não foi de propósito, mas aí eu mandei errado. Aí eu disse pra ela assim, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai excluir. Ela disse, não pode excluir. Aí eu disse, não, então se não pode excluir, eu vou pedir pra mandar de volta e eu arrumo. Não, mas não pode fazer isso também. Aí eu disse, não, mas então a gente tem um problema. Porque só tem duas opções. Ou a pessoa manda de volta e eu corrijo, ou eu excluo. Não, porque tem que ver, porque a gente tem que abrir um processo para fazer... Eu disse, não é assim que funciona. Nas coisas online, hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, tu pode apagar e começar de novo e ninguém vai saber que tu errou. Sim. Entendeu? Porque tu vai excluir, sabe? Exatamente. Aí, até o nome dela, vou até falar o nome dela, Janice. Um abraço para a Janice. Primeiro processo. Mas, cara, não sei nem se vão lembrar da Janice, né? Mas enfim, cara... Essa é uma diferença, Guilherme. A questão é que... Essa é uma diferença. Aí vem ao ponto que eu te falei, que é a questão de que muitas pessoas hoje trabalham assim, sabe? Sim. Elas trabalham dessa forma no sentido de não procurar a eficiência, né? Que nem tu falou, cara, procura eficiência, procura entregar algo de forma mais ágil, de forma mais... dinâmica. Dinâmica, O que a Gabriela traz para nós é dinâmico. Exato. O que eu vou falar é o seguinte, a diferença é por que eu gosto da iniciativa privada. Porque há quanto tempo o Guilherme relatou que é trabalhado assim, deve ser trabalhado assim até hoje, e hoje a Gabriela traz para nós algo que é muito mais dinâmico, um retorno muito mais rápido. Então essa é a diferença do público para o privado. Exatamente. Hoje é discrepante. É discrepante. Até porque o setor público, a pessoa entra lá com 15 anos e tem 80 e não estava trabalhando. E aí tu imagina... a mesma coisa e como tu vai... Exatamente. E como que tu vai mudar o pensamento dessa pessoa que ela tem que parar de fazer isso aqui e começar a fazer isso aqui? Tipo, pra ela é horrível. Meu Deus, como assim? Muitas questões, dentre elas a questão de tu inchar a máquina pública para te ter... Tu não vai trazer isso aí do teu trabalho porque isso vai diminuir o número de pessoas. Então, tu imagina, o Guilherme ele diz assim, eu botei meu emprego em risco porque eu disse que eu era obsoleto. Então, tu imagina alguém da iniciativa privada contratar o teu serviço e descobrir que 20% do operacional não é obsoleto. Exatamente. Então, esse é complicado. Exatamente. Eu não sei se ela pode continuar, pode? Ela pode? Pode. Tá. Tu é entrevistada? Não. Mas então, assim, foi isso, sabe? Daí eu descobri a ferramenta, eu fui atrás da ferramenta, fiz lá o meu... Como é que é a palavra que tu usou de Harvard lá? A minha a minha exploração. E eu pensei, poxa, mas isso tem um potencial, sabe? Tipo assim, tem uma coisa legal aqui. Daí, novamente, eu peguei meu namorado como cobaia e falei, não, nós vamos mudar esse sistema que tu tá usando aí, a gente vai aplicar o Notion pra tua empresa. E aí a gente foi lá e mudou, né, toda a operação dele pra dentro da ferramenta. E, de fato, eu olhei e falei, cara, mas isso é muito além, porque a gente consegue, literalmente, construir coisas. Então, assim, é uma ferramenta que é uma página em branco que te permite construir aquilo que tu tem interesse em construir. Então, ela não é diferente de muitas outras ferramentas, ela não é engessada. Ela é extremamente flexível. O que, claro, ela se autoalimenta?
Então, ela, digamos assim, ó, se tu cria o sistema ali, ela vai, né? Conforme tu vai criando coisas, ela vai salvando aquilo ali sem tu precisar nem clicar em botões. Ela vai salvando o que tu for fazendo ali dentro. Tu sabia que o Waze começou com uma página em branco? Então. Já ouviu falar da história? Não. O Waze começou com uma página em branco. As pessoas que alimentavam os trajetos, os melhores trajetos. Sim. E só tô pulando ali porque... Sim. Que bom que nós estamos no mundo da tecnologia, né? Exatamente, graças a Deus. Então, o teu trabalho também, no meu entendimento, ele é esse aí. Que quando tu disse, começa numa página em branco e vai sendo alimentado. No caso, tu alimenta as informações um Lego, do cliente. sabe? Tipo um jogo de Lego, tu recebe um monte de pecinhas Sim. e tu vai construir o que tu Quebra-cabeça. tiver interesse em construir. Então, num Lego, tu pode construir um boneco, como tu pode construir um caminhão. Então, o meu papel é muito assim, entender o que o cliente quer, entender a dor do cliente, principalmente, porque às vezes a dor dele pode ser, sim, só a ferramenta, porque ele sabe o processo, o fluxo, como pode ser o processo em si também, que não tá muito legal. Só que isso é um movimento legal, por quê? Porque quando ele precisa me passar, porque eu não consigo construir uma coisa para uma pessoa usar, se ela não me passar, como ela vai usar aquilo ali, né? Como se existe um fluxo. A própria pessoa diz assim, mas eu preciso pensar nesse fluxo pra te falar. Daí tu pensa, então ela não tem um processo sobre isso. E tá tudo bem, porque, né, muitas empresas realmente nascem sem todos os processos definidos. É normal hoje em dia, mais do que a gente imagina. Mas é aquela coisa assim, só no movimento de tu ter que fazer um sistema pra alguém que tem que pensar num fluxo antes de te passar, é porque ela precisa desenhar esse fluxo. Sim. E aí o que eu faço eu leio esse fluxo e transformo ele numa coisa operacionalizável dentro daquela ferramenta. Então é um Lego, porque eu uso os recursos que a ferramenta tem, que são vários, para montar uma estrutura que se adapta ao que a pessoa precisa e ao processo da pessoa, porque, né, tem muita empresa que quer pegar um sistema pronto e quer adaptar o processo dela ali dentro, e não deveria ser, né, deveria ser o contrário. Ferramenta se adapta ao processo e não o oposto. Tu faz conforme a necessidade. Isso. E não é um processo que ele comprou que é puxa daqui, cola ali. Não. Tu vai... Não, porque eu não tenho nem o poder de dizer pra pessoa como ela vai fazer, né? Tipo, eu não tenho como dizer pra ela, os teus status das tuas tarefas a partir de agora vão ser assim. Não. Como é o teu fluxo hoje? Como são os teus status? Como são, né? Tipo, tu tem uma tarefa, tá, pra executar. É a fazer, fazendo, feito, pausado, bloqueado, como que é isso? Na minha edição eu uso editor, copy, blá, blá, blá. Então esse é o teu fluxo e é isso que a gente vai montar. Então, o meu papel é muito analítico nesse sentido, porque eu preciso entender o que a pessoa quer. E, claro, às vezes ela vai vir com uma ideia de jirico, tipo, eu queria criar uma outra coisa pra fazer tal... eu queria criar essa outra base que eu vou alimentar isso aqui depois. Mas olha só, não se trata da mesma coisa? Sim, tá, então por que a gente não cria um status e usa tudo no mesmo lugar? E aí tu só vai ter o trabalho de, né, filtrar aquilo, né, mais fácil. Nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Então, assim, é uma coisa muito louca, porque... Quando a pessoa... Vamos lá, existe uma ferramenta, tá? Só que quando eu tô ali no mercado expondo o meu trabalho, muita gente pensa assim, mas ela sabe de Notion. Só que aí que tá, quando a pessoa que me contrata, ela não contrata uma pessoa que só sabe de Notion. O Notion é uma das coisas que eu aprendi para poder viabilizar algo para ela, uma organização decente para ela e eficiente. Só que eu estudei sobre projetos, eu entendo de processos, tem muita coisa por trás, né, na Gabriela. Exatamente, que não se resume somente ao Notion. E graças a Deus, porque a gente vê muita gente no mercado que, agora eu aprendi Notion, eu vou lá resolver problema. Senão tu criaria e aí, mais cria um outro problema, na verdade. Senão tu criaria mais um sistema e jogaria para vender no mercado. Exato. E aí que tá. Tu personaliza, no caso. Exato, mas pasmem, eu também tenho algo pronto. Eu também tenho modelos prontos que são soluções rápidas, mas assim, para que é um sistema pronto? Justamente para aquela pessoa que ela não tem nada, ela pensa, eu vou começar uma agência, tá? Porque hoje, por exemplo, um dos modelos que eu tenho é de agência, tá? Justamente porque eu, né, montei algo, já atendi várias agências, então eu já tenho mais ou menos o que, né, como que funciona. Então eu vou montar algo simples, eficiente, com o básico que uma empresa precisa ter para funcionar, para começar, tá? Aquela pessoa que daqui a pouco ela não tem nada, ela vai pagar para ter um lugar para organizar. E que bom se ela começar uma empresa já pensando em comprar algo para organizar. Sim. Porque tem muita empresa que começa assim, eu vou pegar um caderno e vou fazer minhas tarefas aqui. Eu vou pegar um Excel para anotar o meu financeiro. Eu vou usar um Trello então para ir jogando umas coisas lá. Só que daí quando a coisa começa a crescer, tá tudo espalhado. E esse é o problema, porque daí quando as pessoas chegam em mim é tipo assim, eu tenho uma equipe de 16 colaboradores, só que eu não sei o que eles fazem porque eu só uso um Trello ali com os checks. Daí eu fico,
Meu Deus. E pasmem, tem muita empresa grande que fatura um monte e que não tem centralização Segue de nesse informação. processo aí. Não tem. Não tem. É tipo precário, assim, ó, extremamente precário. E aí é aquela coisa meio que, assim, como é que eu vou dizer? É um pouco de autossabotagem minha, porque no início eu dizia assim, até dizia pro Cauê, mas nem deve ter tanta gente desorganizada assim, nem deve ter Sim. tanta empresa desorganizada. Com a tecnologia, quanta gente já deve conhecer ferramenta e, né, já deve estar se organizando. E aí, quando tu começa a conversar com as pessoas, tu diz, pô, como que ele atende? Como que ele tem 20 Sim. funcionários, 200 clientes, e ele usa um Trello com check pra gerenciar toda essa galera. Ele não, tipo, tu não sabe quantas tarefas tu tem atrasado, Mas tu não ele já sabe o que tem que vive- fazer amanhã. Ele já vive nesse mundo há algum tempo. Exato. Ele não teve acesso. O que tu tá Não trazendo teve. hoje é algo inovador. É, Então, não dá pra culpar. Não. É que ele falou que bom que eles, Que bom, que eles exatamente. seguem nessa linha. que todos pensem assim, sabe? Porque hoje tu traz algo inovador. Mas não dá pra culpar porque Não. não evoluiu tanto. É que nem assim, nós estamos passando gerações. Se tu perguntar pra mim, Exatamente. tu falou ali agora, tem gente que ainda usa papel e caneta. Tá aqui. E eu uso. Meus Eu gosto de papel e A caneta. gente não vai, eu acho Não que vamos dificilmente nós abandonar, vamos não tem extinguir isso porquê. aqui. Não, Mas por um momento é aquilo que nos salva. exatamente. Então, Mas não quantas pode ser a pessoas tua gerem? realidade pra Não, sempre. Não. E É quantas isso. pessoas gerem? Porque vem do vô que atendia no mercado, Exato, que com um fazia papelzinho. do pai, exatamente. que tem agenda até hoje. Hoje é agenda no celular, mas quantos tem agenda até Gente, hoje? é assim, ó. E quando um cliente vem e me procura, que nem eu tô falando pra vocês, o que eu trago aqui É. não é algo que é incomum, tá? Pessoas não usarem hoje ferramentas, não é incomum, é muito comum. Mas eu, como uma pessoa que trabalhei a vida inteira em empresa, que, né, enfim, conheço ferramenta, conheço tecnologia, eu olho pra uma pessoa dessa com zero julgamento, justamente porque, assim, eu sei como é que tem empresas infinitamente maiores que não têm a tecnologia que empresas às vezes pequenas têm, sabe? Tipo Mas- assim, e não dá realmente, que nem tu falou, não dá pra julgar porque são coisas que vêm de gerações, Sim. são empresas que nascem do improviso. Sim. Então, assim, tu criou a tua empresa e naquele momento que tu sabia era aquilo ali, a ferramenta que tu tinha era aquela ali que tu conhecia, e tu foi fazendo ali e foi dando certo. Então, assim, a questão pra mim, não é a questão da ferramenta, tá? Porque se a ferramenta, se tu usa um Trello e funciona, beleza, mas chega um ponto que quando tu expande, tu precisa de algo mais, pra tu expandir mais, no caso, né? Sim. Tu precisa, não adianta, vai chegar um momento que tu vai perder informações, e aí isso aí vai começar a te fazer falta. É que essa questão de uma empresa ser grande, antigamente nós tínhamos. Hoje, uma empresa ser grande, ter bastante funcionários, é muito rápido para isso acontecer, né? Antigamente, tu tinha referências de empresas grandes. Antigamente, tipo, Sim. Antigamente, uma empresa grande é que tinha grande número de funcionários. Isso. Isso. Hoje já não. Hoje tu tem empresas grandes, né? Que movimentam Milhões. Sim. muitas vezes com poucos funcionários, né? Mas a questão é Exatamente. que hoje se cria muito mais rápido e muito mais fácil uma empresa grande. Sim. Às vezes uma empresa ela pode ultrapassar uma empresa de 50 anos de história com 1 ano de história, com 6 meses Exato, de e talvez história, até né? porque o conhecimento dela do mercado atual é maior. Isso, exatamente. Se uma empresa antiga não Exatamente. se atualizar, ela vai ficar para trás. Não importa exatamente. o quão grande ela foi há 10 anos, 20 anos. Eu acho que essa parte de migrar para o digital, não digo nem questão do digital em si, mas as empresas grandes, elas têm essa possibilidade muito mais fácil, porque elas já têm um grande fluxo de Recurso, caixa, exatamente. recursos e tal. Agora, uma pessoa, que nem tu falou ali, que tem muita empresa que começa pequena, mas, digamos assim, ela tem um grande potencial, a pessoa não está preparada para aquele potencial. Exato. E aí vai levando como dá. Exatamente. Entendeu? E aí que a empresa se perde, a pessoa se perde, porque tem um crescimento muito grande. E eu acho que às vezes até é medo, né? Tipo Aham. assim, eu não quero crescer tanto porque eu não sei se eu dou conta. Entendeu? Exatamente. E aí falta um pouco dessa Não, questão de organização. Né? Sem dúvida. E falta em vários lugares, Sim. sabe? Tipo, em vários tipos de empresa, né? Eu trago a questão da agência de marketing porque é o maior público que eu atendo hoje, né? Mas é que nem tu falou, são empresas que são digitais, mas que têm muitos clientes.
E aí começa a contratar pessoas, porque precisam que, né, que essas pessoas deem conta. Só que quando tu lida com o cliente, que nem tu falou, a gente precisa entregar um bom trabalho lá na ponta. E aí se, né, começa a ter um gargalo muito grande aqui, ou daqui a pouco tu demanda uma coisa para um cara e ele não entrega para o cliente como deveria. Mas aí é uma questão assim, é falta de clareza, às vezes é falta de processo, é falta de documentação, é falta de onde colocar as coisas. E isso é uma dor que eu vivi lá atrás e por isso que eu identifiquei que eu precisava, que a importância de ter processos. Sim. Tipo, eu não identifiquei isso quando eu fui abrir uma empresa pra mim. Eu identifiquei isso quando eu era colaborador e senti na pele o porquê isso é importante. Uma das melhores coisas que existem é o porquê. Maravilhoso. O porquê ele te ensina, e o não ter medo de usar o porquê, ele te leva muito além. Porque tu tá sempre aprendendo. E quando tu tem a humildade e tu traz o porquê pra tua vida, só tem a ganhar. Exatamente. Porque as pessoas que são mais velhas ou que têm o conhecimento, elas têm o prazer e elas são tão inteligentes que elas sabem que tu aprende ensinando. Então, quando tu pergunta pra uma pessoa inteligente o porquê das coisas, a pessoa inteligente ela vai te responder muito fácil, porque o melhor método de ensino o melhor método de aprendizado é o próprio ensino. Então, quando tu relata ali, eu quis saber de muitas coisas, o porquê te ensinou muitas coisas. Me ensinou muito. Que hoje tu é o teu trabalho, né? Exatamente. E o meu trabalho é questionar também, né? Então, tipo, na parte de projeto a gente aprende muito isso, tá? Mas por quê? Tá, mas por que tu vai fazer dessa forma? Tá, mas por que tu acha que isso deveria ser feito assim? Por que tu acha que isso que tu vai trabalhar é complexo? Porque faz a pessoa pensar. Às vezes ela tá falando aquilo ali meio que da boca pra fora e ela não... E tu já percebeu que ela... Sabe, que tem uma disfunção ali. Então tu pergunta, mas por quê? E aí a pessoa para assim... Por quê? Mas se bem que talvez, realmente, talvez não seja tudo isso. Sabe, aí a pessoa mesmo começa a se questionar. Então, pra mim, o porquê é extremamente poderoso. Isso eu aprendi com uma pessoa dentro da multinacional que eu trabalhei, que ela era meio que... Meio não, né? Ela foi uma mentora minha, uma pessoa que me ajudou muito quando eu quis migrar de carreira para projeto. Ela falava muito sobre a questão dos porquês. Tipo, sempre usa, sabe, o porquê. Tanto que tem o exercício dos 5 porquês. Que a gente faz, né? Tipo, tu tem um problema lá, uma situação. Eu não consigo entregar isso aqui bem pro meu cliente. Por quê? Porque tal coisa acontece. Por quê? E a pessoa vai aprofundando aquele porquê até chegar num negócio que ela fala assim, nossa, eu não imaginei que o problema era esse. Mas quanto mais porquê, mais ela tinha que aprofundar o problema. E aí tu fica assim, meu Deus. Tá, mas eu quero te dizer que o porquê, ele serve na parte do empreendedorismo, do relacionamento não, tá? Por que que tu chegou tal hora? Por que chegou tarde? Por que que tu tava... Por que tu não me responde? Vamos nos limitar à questão... Ao porquê empresarial, tá? Então, Importante. Meu namorado agradece, inclusive. Eu fui casado 19... Eu fui casado 19 anos, né? Hoje eu sou vivo. Muito obrigado por esse incentivo. É maravilhoso. Sozinho com alguém é maravilhoso. Tudo. Viver é maravilhoso. Verdade. É isso aí. Fala, pessoal. Quero agradecer aqui nosso patrocinador, a Sim Digital, sua melhor internet com conexão fibra ótica. Planos a partir de R$ 99,90. Segue eles aqui no Instagram. Forte abraço. Mais alguma... Aqui, quando chegar na parte da hamburgueria, é comigo. Gabi, conta um pouco dos teus desafios, assim, do que tu viveu, que nem tu comentou, que tu já fez de tudo na vida, trabalhou como professora, trabalhou... Sim. Conta um pouquinho dessa parte lá do começo. Então, o que acontece? Eu sempre, desde nova, né, tipo, essa coisa de ter o meu dinheiro, trabalhar, né, ter uma independência, vamos dizer assim. Só que na época que eu tinha ali os meus 14, 15, 16, eu queria ser professora. Porque a minha avó, que foi a pessoa que me criou até os meus 10 anos, ela era professora, ela me ensinou a ler. Eu tinha 4 anos de idade. Então, assim, eu sempre vivi no meio da educação. E eu dizia, não, eu quero ser professora também. E aí, um belo dia, terminei o colégio, né? Terminei o ensino médio. E eu falei pra minha avó, eu quero fazer magistério, porque eu quero dar aula. E ela ficou super feliz, falou, não, minha filha, então vamos lá, eu vou pagar os teus estudos. A minha avó pagou minha faculdade inteira até o final, obrigado, vó, te amo. Mas ela pagou minha faculdade até o final. E na época ela disse, não, então vou te matricular no magistério. E ela me matriculou.
Só que eu não tinha nem começado as aulas ainda, a Gabriela ansiosa, querendo já botar em prática, que ela nem aprendeu, ela foi pra uma creche fazer estágio. Porque eu queria dinheiro e queria aprender. Sim. E, gente, trauma, né? Trauma. Tipo assim, me botaram numa turma assim que eu cheguei em casa pra minha mãe, em uma semana eu falei, mãe, não quero mais. Eu não quero. Eu falei, vó, eu liguei pra minha vó, não, desculpa, assim, ó, te amo, eu sei que tu queria, né, me ver professora, mas ó, não quero. Eu não quero ser professora. E professora ganha mal. Eu falei pra ela, eu acho que professora ganha mal, vó, não quero mais. Falei assim, ela, não, minha filha, tipo, tu tem que fazer o que, né, o que tu vai te sentir bem. Então escolhe outra coisa, né, enfim, presta vestibular, vai fazer uma faculdade e tal, que eu vou te ajudar. E aí eu, né, pensei, tá, mas eu também gosto de essa coisa de empresa, de pessoas, sabe? Tipo, sempre fui muito comunicativa. Eu falei, tá, eu vou fazer administração. Porque na minha cabeça, assim, ó, a administração, depois se eu for fazer qualquer outra coisa na minha vida, se eu for administradora, eu vou saber pelo menos, né, a questão negócio. A questão negócio, porque é muito amplo. E naquela época, como eu também, tipo assim... Era o que eu gostava, né? Essa questão de... Por que eu fiz administração? Porque eu disse, daqui a pouco eu vou me formar e eu vou dar aula na faculdade. Então, eu vou ser professora, só que eu não vou ser professora de criança. De criança. E aí eu fiz o vestibular, passei na faculdade, entrei na administração e comecei nessa parte de procurar os empregos lá na minha área DM. E aí foi, assim, a minha virada de chave que tu falou da questão do processo, do porquê da organização. Por que eu sempre fui essa pessoa questionadora e, né, de, tipo, querer entender como as coisas funcionam? Por conta do meu primeiro emprego. Que eu entrei pra ser uma auxiliar administrativa e nos primeiros dias, assim, de emprego, eu, né, tipo, eu preciso aprender o que eu vou fazer aqui, né? Primeiro que não tinha bem definido o que eu ia fazer. Então eu disse assim, então eu vou fazer tudo. Se não tem definido o que eu vou fazer tudo. Não gosto de ficar parado. Eu vou fazer tudo, vou então. achar o que fazer. Só que o que acontece? Tudo que eu tinha que aprender, seja no sistema, fosse no fazer ali algumas coisas de RH, por exemplo, algo assim, eu tinha que perguntar pra gerente da empresa. Porque eu não tinha nenhum lugar que eu buscasse essa informação e que eu conseguisse executar o meu trabalho. Tudo dependia dela, porque ela sabia como funcionava cada coisa lá dentro. E aí eu pensei, gente, mas assim, eu não posso ficar desse jeito. Tipo, eu não posso simplesmente ficar toda vez que eu... tiver acesso a ela. Exatamente. Tipo assim, e o dia que ela não vir, eu vou ficar sem fazer nada? Ou eu vou ter que ficar ligando pra ela pra perguntar como eu faço? Daí eu pensei assim, sabe, quer saber de uma coisa? Eu vou comprar um caderno e tudo que ela me explicar eu vou anotar como que faz. Tipo uma instrução de trabalho, um POP, literalmente. Ó, tem que fazer isso aqui pra fazer isso aqui. Só que na época a gente não tinha tecnologia, né? Então, que a gente tem hoje. Então, o que eu fazia? Eu entrava no sistema da empresa, eu pegava o print da tela, colocava no Word várias telas de onde eu ia clicando, imprimia, recortava e colava no caderno. Isso em 2011 ali. E eu fiz um caderno. Eu fazia as flechinhas e anotava. Então, para eu fechar o caixa, primeiro passo, fazer isso. Segundo passo, pegar esse documento. Terceiro passo, não sei o quê. Só que assim, eu enchi um caderno. Eu fui montando, literalmente, um caderno de processos, de instrução de trabalho ali dentro. E aí eu comecei a trabalhar só com o meu caderno. Então eu constava o meu caderno, confirmava com ela se estava certo, ela dizia que sim, eu ia lá, constava o meu caderno. Deu ali 1 ano e pouco, eu saí da empresa e aí entrou uma outra pessoa, eu fiquei uma semana ensinando ela, eu dizia, isso aqui tá no meu caderno, isso aqui tá no meu caderno. Aí tá, larguei ela lá, deixei ela lá, daí uns dias depois eu chamei ela e perguntei, como é que tá, tu tá conseguindo te virar? Ela disse, Gabi, teu caderno salvou minha vida. Porque eu tô conseguindo fazer tudo aqui só constando ele, assim, tipo, muito bom. E aí, sabe, me veio essa coisa assim, tipo, cara, eu não posso mais, nas empresas que eu trabalhar, passar por isso. Tipo assim, eu não quero mais entrar numa empresa e eu não saber o que fazer, porque eu não tenho clareza, eu não tenho um documento, a empresa não, tipo, tinha uma coisa de arquivo gigante, não tinha um documento de como eu tinha que fazer as coisas. Tinha um caderno. Eu tinha um caderno. E aí eu comecei a, tipo assim, todo lugar que eu trabalhei depois, eu levava um caderno. E aí se tinha o processo, ok, show de bola, mas se não tinha, Gabriela anotando no caderno. Eu ia lá e anotava como que eu tinha que fazer cada coisa. E aí isso aí pra mim ficou tão enraizado, essa coisa de como fazer as coisas, por que as coisas funcionam desse jeito, que foi muito difícil eu fugir disso, entendeu? Tipo, hoje é muito difícil fugir quando desde o teu primeiro emprego ali, tu sentiu essa necessidade que pra mim era uma dor muito latente. E com certeza é a dor de muitas pessoas que ainda entram nas organizações e não têm uma instrução clara do que fazer. Ou que, né, depende da cabeça de uma outra pessoa. E aí é aquele ponto, né?
bons processos não dependem de memória. Se tu tem um processo direitinho, se tu tem um documento direitinho explicando as coisas, tu não vai depender da cabeça de alguém. E isso acontece muito, tipo, a pessoa, né, criar a empresa dela e tudo como é feito tá ainda na cabeça dela e ela não conseguiu colocar isso no papel, assim, sabe? Tipo, não conseguiu tirar isso de dentro da cabeça. E aí cara, depois dali eu vinha assim, sabe? Tipo assim, a todo lugar eu já chegava assim, ó, tá, mas tem documento, como é que eu faço? Daí já não tinha, eu já ia lá, eu mesma já tinha mais tecnologia, né? Essa Já questão para criava já. muitos donos de empresa é um orgulho. Eu sei tudo da minha empresa. Aham. É até Isso um pouco de ego. Ai, É. as pessoas dependem do meu conhecimento. Se eu sair daqui, a empresa para. Só, cara, não é bonito. Porque se tu sair dali, a empresa para, é sinal que a tua empresa não funciona, entendeu? Sim. Funciona só porque tu tá Não tem ali. independência. Eu falo muito Sabe? eu falo muito dos meus sócios, porque hoje eu trabalho num negócio que ele é praticamente, depende 100% de nós. Sim, Isso para nós é um erro. Então não é um É. negócio saudável. exatamente. Os negócios passam a ser saudáveis quando eles andam automaticamente. Entendeu? Exato. Mas isso que tu falou agora também me remeteu à geração que nós estamos trocando. Tá entrando uma geração Gabriela, tá? O teu modus operandi, Sim. que no meu entendimento aqui é maravilhoso, e tá saindo essa geração que sabe tudo da empresa. Eu como dono da empresa, eu sei quanto, é orgulhoso, quantas canetas tem na mesa tal. Bicho, que necessidade tem isso? Exatamente. Então No início, porque é aquela coisa assim, ó, que nem o meu caso, tá? Tu tá numa empresa, daí eu entro numa empresa, eu tenho um papel a cumprir ali dentro. Eu sou uma pessoa que tá ali trabalhando pra exercer uma coisa, tá? Só que a empresa já tem suas metas, já tem o seu plano de negócio, já tem tudo definido que não dependeu de mim pra criar, digamos assim, tá? Já tá ali existindo. Então eu entro ali e faço o meu papel. Quando a gente migra pra eu tenho uma empresa e as coisas dependem de mim, óbvio que no início, ainda mais quando tu trabalha sozinha, tu é tudo, né? Tu é o comercial, tu é o Sim, financeiro, sim. tu é tudo. Mas não significa que tu não possa, sim, ter um momento do teu dia ou da tua semana para organizar os processos, como as coisas funcionam, independente de quantas pessoas vão trabalhar contigo depois. Tipo, hoje a minha empresa, claro, eu não sou assim, nossa, Gabriela, impecável. A minha empresa não tem 100% dos processos registrados, mas é uma questão assim, eu estou fazendo. Eu estou fazendo, eu não estou parada do tipo, não, deixa isso eu vou ver outra hora. Não, eu sempre estou fazendo. Só que é uma coisa empírica. Como é uma empresa, uma coisa que eu tô ainda, né, estruturando, as coisas vão acontecendo conforme eu tô aprendendo. E aí eu tô criando conforme eu tô aprendendo. Mas tá ali. Se tu não te reinventar, tu vai te tornar uma empresa das que são hoje. Exatamente. Parar no tempo. Exatamente. Então, assim, se eu trabalho hoje, eu tenho pessoas que eu delego algumas coisas, assim, especialistas ali, pessoas que trabalham comigo, não são contratados meus, mas, né, eles são freelas que trabalham pra mim ali com as coisas que eu preciso. E, cara, eles já sabem como o processo funciona. Eles não precisam me chamar de, como é que eu clico aqui, sabe? Porque são pessoas que, quando entraram, eu já expliquei como que funcionava, expliquei como usava, expliquei como era o fluxo, e elas trabalham ali dentro do meu sistema, por exemplo, sabendo o que elas precisam fazer. E é aquela coisa assim, se eu precisar amanhã não trabalhar, eu sei que a demanda que eu passei pro fulano ali do projeto, ele vai executar e ele vai saber como que ele vai fazer. E se ele tiver dúvida, ele sabe onde colocar a dúvida para que eu possa responder para ele. Então, assim, tá ali, sabe? Então, isso para mim já é um resultado, né? Tipo, já é uma resposta de que eu tô no caminho certo. Eu não tô 100% ainda na estrutura que eu gostaria, mas tá ali, sabe? Tipo, tá indo Mas porque... não chega aos 100%. É, exatamente, sempre. Até porque processo nunca vai... Tu nunca vai conseguir... digamos assim, ele Coisas nunca. novas Ele vai surgem, né? exatamente. Aí surge uma automação, muda o processo. Surge sei lá, um setor novo, muda o processo. Surge um produto novo, muda o processo. Então, Sim. o processo é vivo, ele tá sempre mudando. Então, tu vai melhorar o processo, daqui 6 meses tu vai ter que revisar o processo de novo, porque alguma coisa nele vai ter mudado. Então, não adianta, tipo, tu se cobrar que tem que estar tudo pronto, porque não vai acontecer. Vai acontecer conforme tu vai aprender. Eu tô fazendo assim, tá dando certo. Marlon, Tá acho que a indo. gente chegou na parte que tu gosta. Vai lá, É pergunta. que é muito
Muito nome estranho. Eu só quero Pergunta da eu só hamburgueria. quero saber que molho que é usado. Eu quero saber que hambúrguer. Eu quero saber o ele quer pão, muito se saber é, dessa se é tem hamburgueria que vocês gergelim. falaram. Eu quero essas palavras de vocês assim, eu fico. Mas o que me encanta mesmo é o molho, o bife, o hambúrguer. Olha. Gabi, conta um pouco pra nós aí da Você acha que hamburgueria tem de uma, vocês. você acha que tem uma hamburgueria também que é um negócio totalmente oposto. Não, é totalmente oposto, não Sim. tem nada a ver com, né, com esse outro negócio, mas isso, na verdade, a hamburgueria foi... O Cauê sempre teve uma vontade de ter um negócio alimentício. Ele sempre falava pra mim, eu queria muito ter uma hamburgueria, alguma coisa, né, de comida. Desde novo ele já fazia isso, tipo, ele gostava, então ele sempre quis ter. Hamburgueria é uma arte também, né? Então. E aí a gente teve a oportunidade de entrar em sociedade numa hamburgueria e tudo mais. E aí... Só que assim, cara, pra mim é muito louco tu entrar num negócio que tu desconhece. Porque mesmo a gente entendendo, sei lá, de processo de negócio, de gestão de qualquer coisa, a gente erra, porque tu não tem, né, tipo, não tem entendimento sobre aquilo. É diferente de eu ter trabalhado a vida inteira numa hamburgueria e abrir a minha. Mesmo que eu ainda vou errar, eu vou errar muito menos, porque eu já aprendi com os meus erros anteriores. E na hamburgueria, não. Eu entrei de sócia numa hamburgueria que eu não sabia nada sobre processo produtivo, nada nesse sentido. E aí a gente entrou nessa hamburgueria e no começo até deu um monte de rolo, assim, não era bem o que, né, que a gente esperava. Então a gente quebrou a cara na hamburgueria, assim, deu bastante rolo, assim. Mas a gente conseguiu, assim, começar a organizar as coisas, sabe? E literalmente as coisas começaram a organizar quando a gente começou a fazer parte do negócio. E o que é fazer parte? É tipo ir lá na cozinha e trabalhar junto com as pessoas, sabe? Tipo, de fato fazer parte. Porque no início, como a gente tinha pessoas na cozinha e o sócio era mais operacional, a gente acabava ficando mais de fora, né? Tipo, mais na parte mais de marketing, que é a parte do Cauê, mais de gerência, de processo, que é minha. Então a gente não tava tão próximo da coisa. E aí, nesse meio tempo, a gente viajou também. Então, a gente ficou 4 meses fora do Brasil, viajando, e eles ficaram tomando conta. E aí, a gente percebeu também que quando a gente estava fora, a empresa, tipo assim, começou a ter vários pequenos problemas que não teria acontecido se a gente estivesse ali. Sim. E aí, a gente não tem essa coisa de, olha só que incrível, só funciona quando a gente tá lá. Porque, cara... eu falo pro Cauê assim, se tem uma coisa que eu vou trabalhar incansavelmente lá é pra a empresa não depender da gente. Sim. Perfeito. Não depender. Claro, eu quero dinheiro, né? O empreendedor Quer visa que dê lucro. Quem disser que não resultado. tá mentindo, né? Mas assim, eu quero que a empresa dê resultado, eu quero daqui a pouco um dia abrir uma filial, alguma coisa assim, porque eu sei que é da qualidade do produto, mas eu não quero ser a pessoa que tem que estar lá viabilizando tudo, senão a coisa não funciona. Porque pra mim isso aí não é sinal de sucesso, tipo, de maneira nenhuma. E aí a gente começou a, né, trabalhar. Quando a gente voltou agora, a gente voltou em fevereiro pro Brasil, a gente falou, não, vamos ir pra Gravataí, porque a gente até nem ficava tanto tempo aqui, a gente ficava mais lá em Balneário. Vamos vir pra Gravataí, vamos ficar mais tempo lá e vamos começar, sabe, tipo, a ir pro negócio. A viver o negócio pra gente ver o que a gente precisa melhorar. E aí a gente foi, assim, sabe? Claro, não vou dizer pra vocês hoje que tá, nossa, 1000%, a gente tem muita coisa pra corrigir, mas que nem agora, a gente tá aqui, tá lá A rodando. hamburgueria tá aberta. Tá aberta, as pessoas estão trabalhando, elas sabem o que fazer, sabem como fazer, e aí tá acontecendo, né? Então, tipo, é aquela coisa que eu falo, não quero que a empresa dependa da gente, porque, né, a gente quer tirar o aprendizado, a gente quer ter o aprendizado de, que nem tu falou, a hamburgueria é uma arte, óbvio que a gente tá sempre, o Cauê tá sempre inventando sabor novo, sabe? Sempre pensando em coisas novas pra fazer, muito mais essa questão do marketing. Mas, assim, eu não quero que esse fazer novo dependa depois da gente ter que viabilizar o fazer novo, entendeu? A gente vai lançar, a gente vai mostrar como faz, como é a maneira correta de fazer, mas as pessoas têm que saber fazer. E a gente tá ali, obviamente, pra ensinar, claro, né? Dar esse suporte, mas isso. Esse negócio que tu tá falando sobre a empresa não depender de ti pra estar funcionando, talvez seja uma das coisas que mais impeça pessoas de crescer. Porque o pessoal não sabe gerir uma empresa. Na verdade, assim, eles conseguem fazer a gestão da empresa, mas só se estiverem lá. Não conseguem fazer de longe, funcionar de longe, né? Analisar Então, um dado e conseguir exato. identificar, entendeu? E claro... Guilherme, um pouco E ego. aí isso impossibilita o crescimento, né? Um pouco Sem é dúvida. ego. Um pouco é o receio do ócio. Mas e se meu negócio estiver andando sozinho, eu vou fazer o quê?
Pode ser. As pessoas, uma vida toda, volto a dizer, nós estamos mudando uma geração. As pessoas estão dizendo que nós estamos entrando para a geração Z, que é uma geração do... Por quê? Porque nossos pais, eles trabalharam na terra. Sim. Nossos avós trabalharam na terra. É o que nós falamos, do papel. É. Tu entendeu? Então é tudo muito recente, é tudo muito... e a mudança ela está acontecendo muito rápido. Se tu perguntar para nós, a semana passada teve aqui o Foguinho. O que o Foguinho disse? O meu negócio depende 100% de mim. Eu estar à frente, eu fazer, eu levar, eu isso, Sim. aquilo. O que a Gabriela está falando agora? Ela está tentando fazer uma coisa... Então, assim, é isso que nós estamos buscando no podcast que nós estamos fazendo. Nós vamos ter várias opiniões, Sim. vários pensamentos, vários modos de trabalho, dos mais diversos. E a gente quer que pessoas se encaixem. A gente quer que tu seja inspiração para quem quer formar um negócio aonde possa estar em Balneário Camboriú, possa estar viajando e o negócio está... A gente quer também, a exemplo do Foguinho, que pessoas... Porque é pro ego de alguns. Sim. Eu tenho um sócio que ele fica maravilhado de que nós temos que estar os três lá todos os dias. Nós não precisamos estar lá no meu negócio. Mas tem que estar... Mas sim. ele faz questão de que nós três estejamos lá. Porque anda melhor, porque flui. Porque na cabeça dele, deu algum problema, nós vamos resolver. Não, mas nós temos funcionários para resolver. É aquilo que tu comentou. Então o funcionário vai chegar lá, vai abrir o livro e vai dizer, se acontecer isso aqui... Eu faço tal coisa. Entendeu? É. Então, assim, é abrangente, é muito... pega vários tipos de pensamentos. Então, assim, não dá pra, eu não culpo, eu admiro aquele cara que daqui a pouco, eu tenho uma hamburgueria. Não, mas eu quero chapear. Tá lá, sim. Sim. Tu disseste ali que teu namorado gosta de fazer molho. Pô, tu imagina se a cada ciclo, 3 meses, 6 meses, ele mudar os molhos. Sim. Sabe? Agora novo como é que é? Novo cardápio de molhos. Sabe? Isso aí, de repente, é interessante pro negócio, entendeu? Sim. Então... E a gente vê muito assim, a questão também, né, que nem vocês falam, a questão de geração, porque a exemplo, que nem assim, o Cauê conhece pessoas que têm outras hamburguerias. Tem gente que tá ali há 20 anos tendo uma hamburgueria e ainda usa papel como comanda, por exemplo, tá? E vamos lá, não é um julgamento, funciona pra pessoa. acho massa. Mas a gente, desde que a gente começou a empresa, a primeira coisa, sistema. Vamos ter comanda impressa para facilitar nisso, naquilo, sabe? Então, assim, a gente, por ter esse pensamento mais, né, o tecnológico, mais atual, de estar de olho no mercado, uma outra geração, a gente acaba, né, conseguindo criar essas coisas novas, vamos dizer assim, trazer para o negócio. Então, assim, o rap, querendo ou não, ele, né, começou ali com alguns tropeços, vamos dizer assim, mas, poxa... Pro tempo que a gente tem de empresa, cara, a gente tem cliente no iFood que tem recorrência lá de mais de 30 pedidos. Tipo, o motoboy fala, cara, eu nunca trabalhei num lugar que eu sei já os endereços dos clientes. Que eu olho o nome e já sei onde é que eu tenho que entregar, porque esse cara pede toda semana. Sim. Então, assim, pra nós, é um indicador mais do que suficiente de que o produto é bom. Porque se não fosse, as pessoas não iriam pedir de novo. E, óbvio, também tem problema, como toda empresa tem. Já chegou lanche frio e o cliente reclamou. Já chegou lanche que não estava no agrado do cliente. Mas tudo isso são coisas que vão acontecer. E, às vezes, até... Tem aquele cliente também que reclama de uma coisa que tu fica assim, não, gente, mas olha só, é pra ser assim. Você não lê a descrição do iFood? Sim. As pessoas não leem. Tu quer ver um exemplo? Ó, exemplo engraçado. Não é o não ler. Eles não têm interpretação de texto. Exatamente. Porque cara uma vez reclamou que o queijo não foi em cima do pão, mas porque na descrição tava bife, queijo... era tipo assim... Sim, ele achou que era um amontoado. Não, ele achou que o queijo era em cima do pão. Não, gente, é queijo dentro do lanche. Eu amo o povo brasileiro. Todo hambúrguer. Eu como amo todo o povo hambúrguer. brasileiro. Aí tinha lá o combo, aí tem um combo nosso que é cheddar com farofa de bacon, tá? Sim, que é aquela esfareladinha. Exatamente. Aí o cara vai no iFood e coloca assim, ó, nota 1. O bacon parecia uma farofa.
O nome do negócio, farofa de bacon. Exatamente, e tá na descrição. Parece Farofa, uma farofa de farofa de bacon. Aí o cara Pra estragar, reclama que o botaram bacon... que o bacon... Pra piorar, mandaram com cheddar. Aí a gente tinha um hambúrguer que era explosão de cheddar. O que vocês entendem por explosão de cheddar? Muito Não é um monte de cheddar, cheddar? muito cheddar. A pessoa comenta, muito bom, mas muito cheddar. Tá, então não pede explosão de cheddar, No pede mínimo- no um mínimo que o tem cara uma esperou fatia que o de cheddar cheddar, chegasse lá e puxa. explodisse. Entendeu? Vai explodir e vai ficar com Pede pouco cheddar. um, tá exatamente, ótimo. Pô, pede cara, um que tem isso. uma fatia de cheddar, então, né? Não fica mais fácil. Viu como foi bom tu não ter barbaridade. sido professora? Olha o que ia passar. Gente, pelo amor de Deus, não, tem eu tenho Mas zero paciência. Essa questão da interpretação de texto que o Marlon falou tem um texto muito interessante. Na verdade, ele é um exemplo dessa falta de interpretação de texto das pessoas. Que diz o seguinte, eu até, de repente, faço uma colagem depois e mostro pro pessoal. Diz o seguinte, estarei na praça, sei lá, 15, estarei na praça 15, não posso usar número. Eu estarei na praça João Pedro, às 15 horas, vendendo bolo de chocolate, R$8 a fatia. Aí o pessoal chama essa pessoa e pergunta, onde tu vai vender? Que hora? Quanto é a fatia? Qual é o sabor? Sim. Tá entendendo? Sim. Então, pô, cara, é complicado. Essa falta de interpretação de texto das pessoas é muito complicado. Não, principalmente gente, pra quem acontece. vende, né? E acontece, lá é cada, assim, ó, é cada coisa, e a gente fica assim, poxa, a pessoa ferra a nossa nota Aham. por uma coisa que tava óbvia. Tava escrito. Ai, porque o hambúrguer, a gente vende smash. Que, poxa, é o nosso carro-chefe, é o que mais sai além do X, tá? Sai muito. Sim. Só que é uma coisa que não tem muito nas hamburguerias, tipo, pra mas lá em Gravataí não tem assim, um monte de hamburgueria vende smash. Então, a gente até foi, agora quando a gente foi pros Estados Unidos, a gente foi numa hamburgueria lá que é o pai do smash, tá? A gente foi justamente ver como era o smash. E, naturalmente, ele é um hambúrguer menor, a carne é menor. Sim. E lá na descrição tá 70 gramas de carne. Então, assim, o que tu espera? O que tu queria? Tu queria um hambúrguer desse tamanho com 70 gramas de carne? Não, né? Daí a pessoa fala, ai, mas é que o hambúrguer é menor do que eu esperava. Mas tu esperava o quê? Com 70 gramas e uma fatia A de pessoa não cheddar? mensura. Sim. Sabe? Tipo assim. A Mas aí a pessoa pessoa não não lê, mensura. talvez, entendeu? Daqui a pouco, ou interpretou mal, ou ela nem leu. Ela viu a Sim. foto, achou Mas que era eu acho que eles não sabem coisa desse tamanho. quanto seria 70 gramas de carne. Também. Pode ser, é. Também, daqui a pouco pra É que pessoa é na- um bife assim. Na A verdade, gente- na verdade, não, eles- eu, quando ele- eu vou na- em na- hamburgueria, eu sempre procuro 180, 160, 180. E É, duas. eles duas não- as 160. pessoas não sabem. O povo brasileiro, aí vamos entrar um pouco com números e finanças, que a gente conversou antes Aham. de iniciar o podcast. O povo brasileiro, ele tem uma cultura de não ter um entendimento da numerologia. Seja no caso da gramagem, agora que nós falamos, e seja no lado que eu vou tocar, que é o lado financeiro. Uma das maiores demonstrações para mim da burrice do povo brasileiro é véspera de Mega Sena. Véspera de Mega Sena, os repórteres eles vão lá e entrevistam as pessoas na fila. Dona Gabriela, se você ganhar na Mega Sena, o que, que você vai... Se você ganhar os 180 milhões da Mega Sena, o que, que você vai fazer? Qual é que é a resposta deles? Vou comprar uma casa para minha mãe, vou trocar de carro e vou fazer uma viagem. Querido, tu vai sair do Brasil, querido. 180 milhões, tu vai andar de girafa no teu condomínio, querido. Eu vou fechar não a pirâmide sabe o do que que- Egito. Eu Tu quero uma não- pirâmide pra mas- mim lá. Exatamente. O povo não sabe o que, que Ah, são bom 180 ponto. milhões. Bom ponto. Tu entendeu? Bom ponto. Eu gosto assim, na maior humildade. Vou comprar uma casinha pra minha mãe, vou trocar de carro e vou fazer uma viagem. Gente, Não mensura o valor, né? não, eles não É. sabem mensurar. Mas, entendeu? ó, o Cauê falou uma coisa ali agora. Sabe qual é o dia, um dos dias que mais vende pra nós? Quando cai o Bolsa Família. Uhum, Olha só que loucura, né? Quando cai o Bolsa Família. uhum. Vende assim, ó. Daí a gente ainda brinca, ó, caiu o Bolsa. Sim, mas na verdade isso a gente puxa até pro lado da questão dessas situações que vem acontecendo com o próprio Tigrinho, né? Que o pessoal... Aposta esportiva. as apostas aí, Aposta o esportiva pessoal vai- foi visto que O o pessoal usava o Bolsa Família pra botar crédito em aposta esportiva. Tem Com uma... certeza. Eu vou falar um pouquinho rapidinho sobre a questão de aposta esportiva, mas é só pra mostrar como funciona a questão na cabeça das pessoas. Eles estão usando uma estratégia, a maioria das casas de apostas hoje, elas estão usando uma estratégia que é a seguinte. Elas te dão uma odd muito alta. A odd é o Retorno sobre retorno. retorno o sobre o investimento. investimento, sobre o valor que tu aposta ali, né? Aportado. Então, assim, por exemplo, odd 10 pro Vini Júnior tocar na bola no jogo do Brasil. Tocar na bola,
Entendeu? Pô, ele pode estar deitado no chão, chutar a bola nele e tocou na bola. Deu. Aham. Entendeu? Só que daí a aposta máxima ali é 10 pila. Beleza, a pessoa, pô, legal, né? Vou botar 10 pila pra pegar 100. Ótimo, beleza. Aí a pessoa vai lá, vai botar 10 pila. Ela está botando 10 pila. Ok? Botou os 10 reais lá e ganhou 90. Né? Ela tirou os 100, os 10 do investimento dela e ganhou 90 reais. Uhum. Mas esses 90 não vão sair da conta. Eles vão ficar lá e a pessoa vai pegar mais 10, 20, vai E vai apostar jogar em de outra novo e vai coisa pra perder tentar tudo 200. E aí daqui a pouco ela perdeu os 90 10? que ela ganhou, perdeu os 10 dela. Inconformada com os 10 que ela perdeu, ela vai lá e bota mais 20 pra recuperar 10. Perdeu os 20, pô, vou botar 50, vou botar 100. Daqui a pouco É foi o isso aí. salário todo. E a gente conhece entendeu? gente que fazia isso. É, Tanto que exato. aí a gente diz assim, cara, beleza, tu quer jogar, entendeu? Mas assim, tira e deixa de novo 10. E vai fazendo isso. Mas Então, ele se é vai pra botar, fazer, é. sabe? Se é Ele pra vai fazer, tem... botar. Usa de Ele vai. forma, Não, como é que inteligente. é? Ele vai- o cara que joga não é inteligente. Não é, ele vai... cara que Aí ele joga, vê o eu- dinheiro Usa de forma vindo... recreativa, entendeu? Usa de forma recreativa. Eu trabalho com jogo, viu? E eu digo, a pessoa que joga não é inteligente. Ela pode jogar quando ela joga por diversão, aí ela tem um propósito. Ela Sim. passa tempo. Sim. Nós somos de família, dos dois lados da família, de jogador. Sim. A gente joga todos os dias, canastra, entendeu? Enfim. Só que o problema tá na aposta. Tá no compulsivo da aposta. Sim. Eu preciso apostar. Eu ganhei 10, eu quero ganhar 20. Ou eu perdi 20, eu vou arriscar 40. Esse é o problema. O jogar não é. Não é, exatamente, é o que eu Torna falo, tipo, compulsão. a questão de jogar, porque eu mesmo já tive conta, já apostei ali, que nem eu, vamos apostar no Grêmio aqui, 5 reais. Exato. Não é a questão, entendeu? Mas eu acho que é como tu realmente É o vê, compulsivo. é o Se daqui a compulsivo. pouco tu tem... eu tenho, 50 pilas sobrando ali. Tem um jogo do Inter contra o Fluminense, que o Inter vai amassar o Fluminense lá no Maracanã. E aí... Onde é que eu pego meu dinheiro de volta? Mas, Não vou comentar sobre isso. Então, assim, o que acontece? Pô, não digo 50, 10 pila, 20 pila tu tem, daqui a pouco até tu ganhou um crédito ali Sim. na casa de apostas. Cara, vai lá, pega os 20, bota, faz uma aposta ali, daqui a pouco, o Inter virar o jogo, pô, bateu, ganhou. Cara, tira aquele dinheiro e vai sair pra jantar. Entendeu? Exatamente. Cara, se tu gastar com janta, tu investiu melhor do que se tu tentar dobrar E ganhar quadruplicar. mais. Tu Exatamente. te referiu ali da questão do cara não retirar o dinheiro. Onde é que tu acha que o cassino mais ganha dinheiro? No jogo? Na hospedagem? O cassino mais ganha dinheiro é no aporte financeiro que as pessoas têm nele. Tu quer usar uma suíte presidencial do cassino? Deixa 20 milhões lá. Uhum. Quanto esse cassino ganha por dia nesses 20 milhões que o cara tem sim, aportado? entendi. Porque tu é milionário. Não vai Que- fazer... Que diferença faz pra mim eu ter a tranquilidade de ter 100 milhões lá no cassino, ir lá quando eu quiser, eles me pegam aqui, eles me largam aqui, Sim. é avião, o meu dinheiro tá lá, entendeu? Exatamente. Claro, de repente alguma coisa eles botam lá, te dão uma rentabilidade, mas eles vão te dar suíte presidencial, champanhe Dom Perignon, Sim. entendeu? Mas eles estão utilizando o teu dinheiro. Sim. Porque, na verdade, os cassinos americanos, eles têm eles devolvem muito dinheiro. Tu joga $100 e matematicamente ele tem que te devolver 97. Sim. Porque nos Estados Unidos é algo muito bem trabalhado a questão do cassino. Sim. Onde é que eles ganham dinheiro? Tá no aporte financeiro e no turismo. Entendeu? Exatamente. Claro, o jogo no decorrer ele dá Claro, muito tem... dinheiro. exato, mas não é a fonte principal, Não, digamos é o assim. dinheiro, entre aspas, é um paraíso fiscal. Tem milhões e milhões lá. E o cassino trabalha esse dinheiro conforme, como banco, como instituição financeira. Deixa eu aproveitar um gancho agora que tu falou da questão dos Estados Unidos ali e puxar um pouco sobre a questão que tu falou dessa mudança das gerações, né? O Marlon falou. E a Bianca comenta muito comigo sobre a questão da... Eu vou agora trocar totalmente o assunto de jogo para voltar Sim. para a questão corporativa. A Bianca comenta muito comigo sobre a questão de como é usado, como nós usamos muito palavras em inglês dentro do meio corporativo, e isso está se tornando habitual. E pessoas mais antigas, assim, talvez não estejam acompanhando isso, né?
Talvez não, muito provável não. Muito provavelmente. Então entra. Na verdade, até os mais novos não acompanham. A própria Bianca. A Bianca, ela entende muita coisa que fala em inglês lá porque ela entende Por conta do o idioma, inglês. exatamente. Porque ela entende o inglês, entendeu? Muitas vezes da forma está relacionada à frase, né? A frase, Sim. exato. Ela consegue Eu ter não um vou lembrar agora entendimento- eu não vou lembrar agora a frase que é o que eles usam lá, mas é pra tarefa, é To do. to do. To do. O to do? To do. Ela veio perguntar, o que é to do, amor? Me perguntou, Ah, ela já fazer. sabia. Ela já sabia. Sim. Daí ela falou assim, lá na empresa eles falam tudo, o tempo todo to do. Daí eu, to do deve ser um a fazer, né? É, tarefa. Então, tipo, tem muito disso. Tu deve ter... Tenta aí umas 5, 10 palavras que tu usa. Cara, assim, no teu- e assim, no teu isso é uma cotidiano. coisa que vem muito também do tipo de empresa, né? Porque, por Sim. exemplo, tu trabalhar 5 anos e meio numa multinacional. Uhum. É óbvio que as pessoas vão ter termos em inglês, porque Claro. porque querendo ou não, é uma empresa global. Uhum. Então, o fulaninho lá do marketing conversa com o fulaninho do marketing dos Estados Unidos, sei lá, da Polônia. Uhum. E aí o cara fala, eu tenho um deadline pra entregar isso aqui. Sim. O meu budget tá Uhum. baixo. Uhum. Vamos fazer um brainstorm para discutir essas ideias. E tem também a questão que dentro dessa linguagem de agilidade, de projetos ágeis, a gente também vê muito isso. Porque daí a gente tem um discovery de produto. Uhum. E aí todas essas palavras, querendo ou não, elas começam a criar contextos, né? Então a pessoa que tá lá acostumada a falar com o cara da não sei da onde, que ele fala nesse termo, e aí tu já tá falando também, e daqui a pouco tu fala pro teu colega que nem tinha ideia de que budget era orçamento. Mas tu vai falar. E aí, quando vê, a empresa tá, né, toda ali aderindo a esses termos e todo mundo tá falando. Então, tipo assim, no meu contexto de empresa, eu ouço muito por conta disso. Até porque, por exemplo, na área da tecnologia, tem muita linguagem de programação que é inglês. Sim. Tem muita metodologia que vem originalmente de alguém que não é aqui do Brasil. Então, os documentos vêm em inglês. Então, por exemplo, a minha certificação é em Scrum, tá? Então, Scrum não tem uma tradução. Scrum é Scrum, né? E aí, dentro do Scrum, existem os termos. Então, a gente tem uma daily. Então, daily é uma coisa que as pessoas falam um monte. É reunião diária. Todo dia tu faz uma reunião. Só que é um termo que as pessoas já trazem porque existe um framework que fala que tem a daily. E aí, isso vai se pulverizando por aí. Às vezes, a pessoa nem é da área de tecnologia, mas ela começou a usar no negócio. Ela começou a estudar e viu que tinha os projetos ágeis, metodologia ágil. E aí, começa a ver esses termos em vídeos, em coisas. E aí, começa a se proliferar. Então, assim, eu vejo isso com naturalidade, tá? Porque, que nem eu falei, eu vim de um mercado onde as pessoas falam isso com naturalidade. Eu não acho que seja um grande problema, a menos que tu esteja numa reunião, por exemplo. É uma questão também de bom senso, tá? Eu vou entrar numa reunião com o pessoal do meu operacional, tá? Do meu chão de fábrica, lá no meu estoque, tá? A galera tá lá no primeiro emprego ou qualquer coisa. Ou é o cara antigo, que tá há anos na empresa. Eu vou chegar pra ele e vou dizer, qual é o budget que a gente tem? Tipo, daqui a pouco o cara não... vocabulário diferente. É uma questão de bom senso, sabe? Tipo assim, eu não vou chegar pro tiozinho lá de 60 anos que tá se aposentando na empresa e dizer pra ele, vamos fazer uma call depois pra alinhar, um brainstorm pra entender as melhorias aqui desse setor, sabe? É um pouco de bom senso. Às vezes tem gente que se passa. Eu acho que tem que ter o equilíbrio, sabe? É tu entender qual é o ambiente que tu tá pra tu poder ou não usar esse tipo de termo. Sim. Porque, beleza, se tu não usa... Tu é a pessoa atrasada, vamos dizer assim, né? Tipo, se tu tá num ambiente, todo mundo tá falando aquilo ali, tu fica meio, né? Que droga. Mas também... constrangedor pra quem não entende. Exato. E é um erro pra quem quer passar alguma coisa e não vai ser entendido. Não vai ser, exatamente. São dois entendeu? erros. Porque é o ambiente, se tu tá... Que nem se eu fazia uma reunião com o pessoal lá do time ágil, da empresa, eu sabia que eles iam vir com esses termos e como eu estudava, eu tinha conhecimento dos termos. E aí, pra mim, é super natural conversar com eles e falar dessa forma. Mas eu não vou chegar pro pessoal que eu sei que não tá nesse mesmo momento de carreira ou de desenvolvimento e falar pra ele só porque, pelo ego. Olha só, gente, eu falo palavras em inglês, olha que bonito. Eu fui pros Estados Unidos. Porque lá nos Estados Unidos tudo vai... Gente, sabe, é bom senso. Eu acho que às vezes falta um pouquinho, né? Sim, mas obviamente que assim, dependendo do mercado até do lugar, que nem a Bianca tá em São Paulo. Sim. Cara, não adianta, Lá é um muito lugar que necessário. tudo acontece, entendeu? As lá é muito empresas necessário. grandes estão lá, os escritórios grandes estão lá. Então, tu tem que ter, sabe? Não importa. Mas eu trabalho com brasileiro. Dane-se. Tu tem que ter inglês, porque vai chegar um momento que daqui a pouco até a oportunidade. Tu vai perder por não ter. Sim. Mas Então- não adianta, o mundo tá se afunilando para isso. Tu precisa ser bilíngue. Tu precisa ter
uma formação, comentar com as pessoas aqui. Uma das primeiras coisas que eu sempre busquei para as minhas filhas foi fazer o curso de inglês. Olha, quanto antes, melhor. Muito antes. Hoje, até mais muito importante que uma faculdade. Sem dúvida. Porque tu pode fazer um curso de inglês, tu pode fazer um técnico e depois tu pular para uma faculdade. Só que eu considero o curso de inglês hoje ele muito importante. E até para tu explorar, por exemplo, vamos lá, Estados Unidos, é um país infinitamente mais evoluído em várias coisas que o Brasil. Às vezes Mas as não coisas é só os acontecem Estados lá Unidos, primeiro. é o mundo todo. Exato, mas né, vamos Vai usar o usar no exemplo. mundo Isso, todo exato, a mas eu digo língua. assim, por exemplo, surgiu uma nova tecnologia, geralmente não surge aqui. Surge em outro lugar e vem pra cá. Só que se tu tem o inglês, tu já consegue traduzir Trazer. aquilo lá. Tu já consegue ver como aquilo funciona e trazer aprender com antecedência. Agora, se tu não tem, tu tem que, sei lá, traduzir, tu tem que te virar, não sei, alguma coisa tem que acontecer ali, mas né, não vai ser com a mesma facilidade. Então, assim, isso é uma coisa que pra mim, tipo assim, eu me arrependo de não ter começado o inglês antes, porque eu comecei depois que eu me formei. Eu terminei a faculdade, aí agora eu vou fazer Mas inglês. é rápido, o inglês ele é rápido. Não, exatamente. Quanto Não, mais ainda tu mais pra pratica, jovem, né? melhor. É que hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, tá muito mais fácil. Tá muito mais fácil. E claro, tem a questão cognitiva. Quanto mais velho tu fica, mais difícil Sim. é pra tu aprender um novo idioma. Mas, por exemplo, eu tô com 32, eu tô no meu quarto, eu já tô aprendendo italiano. Mas é coisas assim, porque eu gosto, aí tá. Eu gosto de aprender idiomas, é diferente. Obviamente que eu sei que o inglês pra Mas mim, o sobrenome Alves é português. eu acredito que sim, mas eu não sei se eu tenho algum parentesco com isso. Mas eu espero que sim. Sim. Espero que eu tenha descendência, mas não sei. Mas assim, tipo, essa questão de idiomas, e é extremamente importante o inglês, então nem se fala. Agora, quando a gente viajou, foi uma coisa que pra nós fez toda a diferença. Mas tem uma coisa que muita gente, não é que muita gente não fala, mas subestima: o espanhol. Eu sei, o inglês é predominante, tá? Mas o espanhol, a gente acha que, espanhol é só aqui, só fala, Não, gente, não. É uma língua qualquer também lugar muito- do mundo que tu vai, tu se aperta, Eu se tu acho falar que espanhol, as eu acho que pessoas te a terceira, entendem. acho que é inglês, mandarim e depois o espanhol. O espanhol, cara, O teve italiano vários também. momentos. O O italiano eu também tô... tá crescendo Eu tô bastante. aprendendo italiano agora. Eu tô com italiano e depois também. eu quero migrar pro francês. Como é que tá o teu italiano? Tá tomando banho? Bueno. Bene, parlo bene, parlo bene. Eu falei zoeira. Não precisa falar mais nada, eu já vi. Eu falei zoeira. Não, eu já vi. É, Parlo bene, parlo bene. o filho do meu sócio da Irlanda. Parlo bueno. Bueno, muy bueno. O filho do meu sócio da Irlanda. Daí o meu sócio ligou pra ele e disse: aí, meu filho, como é que tu tá? Conseguiu trabalhar? Conseguiu emprego? Não, pai, tô trabalhando, não sei o quê. Ele preocupado se o filho tá conseguindo se virar lá, né? Não, e como é que tá as coisas? Filho, como é que tá o teu inglês? Tá no banho, pai. Depois o senhor fala com ele. Então. Mas isso é uma coisa que eu fico muito indignada. Eu fico indignada, tá? Porque eu falei pro Cauê. Quando a gente for viajar, eu não quero ir pra lá pra ficar caçando brasileiro, pra dizer, olha aqui, tô falando português. sim, Gente, sim. eu quero falar com gente que mora lá, pra eu praticar o inglês. É pra isso que a gente, sabe, tipo, é um dos focos principais, é ir pra treinar uma coisa que eu estudei um tempão aqui e não tive tanta oportunidade. É a imersão. Aí tu chega lá, as pessoas vão fazer intercâmbio mesmo. Tipo, eu vou fazer um intercâmbio. Isso é um Se erro. junto numa casa cheia de brasileiro. É o que eu ia falar agora. Caramba. É o que eu ia falar agora. Então fica aqui. Tem um amigo meu, Carlos Cassol, um grande abraço pra ele, ele era dono da Dr. English. Quando ele perguntou pra mim, tua filha vai fazer intercâmbio? Eu disse, vai fazer intercâmbio. Ele me deu essa dica. Não manda ela junto com outros brasileiros pra ficar na mesma casa, porque lá eles vão praticar... Ineficiente, não vai. Lá eles vão falar português. português. Óbvio. Manda Confortável. sozinha, faz. Eu vou É dizer muito pra vocês, importante isso. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu aprendi o inglês, aprendi o verbo to be ali no colégio. Que aí Ok, ficou tudo 3, certo. 4 anos com o verbo to be, né? Só, mas Normal. eu vou te dizer, sabe melhor que eu aprendi o inglês? Joguinho. Eu aprendi joguinho online. Por quê? Porque pra falar num joguinho, eu jogava na época Tibia, um jogo lá de 1900 de lá vai pedrada. E aí, pra vender os bichinhos e ganhar moedinha Tinha e coisa, que falar... eu tinha que falar inglês. Aí eu Pra tinha te que falar sell, é buy, é trade, Sim. entendeu? Eu tive que ir Tu aprendendo ficou isso. imerso, querendo ou não. Exato, Tu porque ficou daí eu imerso. passava o dia todo ali naquele Exato. joguinho. E tem muito falava jovem que inglês e aprende tal. inglês porque joga. Exato. Aprende inglês exatamente. porque joga. E Às vezes uma ouve forma, né? música, às vezes Aham. vê filmes. Essa geração, elas têm um pouco mais o autodidata.
Sim. que nem a gente chama. Existem evolução da espécie, é Charles Darwin, a espécie ela tem que evoluir. Exatamente. Esse jovem, foi feito uma vez, eu li uma reportagem uma vez que chegaram para um país da África lá, da pobreza extrema, e deram um tablet para 10 crianças, se eu não me engano 8 souberam ligar e já saíram mexendo. Sim. E aí, hoje em dia, tu Entendeu? vê uma criança de 3 anos lá rolando o Mas vídeo a das coisas Bruna, e trocando vídeo e... Tu lembra da Bruna? Acho que mais ou menos isso, 3 anos de idade, nós dávamos o telefone para minha filha mais nova, ela procurava os vídeos que ela gostava. Uma vez ela tinha, acho que Instintivo, assim, ela deixa tinha nem... Instintivo. Ela tinha uns Claro, 5, ela 6 ia aninhos. ali, mostrava Aham. ali a galinha pintadinha. Aí ela naqueles vídeos. Mas ela sabia chegar nos vídeos. Nos vídeos. Uma vez eu cheguei pra ela e disse assim, Dindo, curte o meu... Cara, ela tinha, sei lá, 5, 6, 7 anos. Curte meu canal no YouTube e tal. Daí eu, deixa eu ver, era Dark Girl, alguma coisa assim. E aí eu disse, cara, como é que tu criou um canal no YouTube? Eu não sei criar um canal no YouTube. Como é que tu criou um canal no YouTube? Daí ela, não, eu vi um vídeo no Quai. Daí eu, cara, que isso, cara, que isso? Mas é isso. É assim, tá tudo... Gente, a gente vai encerrando então. Gabi, Gabi, se quiser passar as suas redes sociais, Fica quiser à passar as suas vontade. redes sociais, Claro, pode não, passar tá. direto pra nós aqui também, falando conosco. Não, com aqui. certeza, ali, mas, tudo. gente, quem quiser me seguir aí, meu Instagram é Gabi AS Alves, tá? Então eu sou lá, embaixadora Notion, enfim, tá toda a minha descrição lá. Quem quiser comprar os meus produtos também tá lá no link da minha bio, então pode entrar lá, tem pra agência, tem pra psicóloga, tem pra um monte de solução lá, tá? Tá tudo meio bem prontinho lá, é só utilizar. Quem for da região, né, Gravataí, Cachoeirinha, Olaria, ali meio pelos cantos, quiser comer um hambúrguer bom, Vamos lá. tem minha hamburgueria lá, o Happy Burger, lá na Morada do Vale. Qual o arroba do... É Happy Burger 62. Perfeito. O arroba do Já Instagram. vamos seguir aí. E é isso, gente. Agradecer o convite, foi muito bom. Muito, Nós que agradecemos a muito bom o participação. papo. A gente Obrigada agradece mesmo. aí. Isso aí, então. Obrigadão. Valeu. Muito obrigado. Fez, Sérgio? Fechou?